Boa noite. Passamos a transmitir pela Rádio Anchieta FM, a partir de agora, diretamente do plenário da Câmara, Salão Nobre José Ribeiro Pires, a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alto. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Rogério Marcos Medeiros. Boa noite a todos os presentes, aos ouvintes da Rádio Anchieta FM. Declaro em nome de Deus a sessão ordinária número 1 de 2015. Passo a palavra ao senhor secretário José Paz Teixeira para que faça o chamado nominal dos vereadores. Senhor vereador Marcelo de Castro Fonseca. Presente. Senhor vereador Humberto de Carvalho Vilela. Presente. Senhor vereador Márcio Araújo da Silva. Presente. Senhor vereador José Maria de Souza. Presente. Senhor vereador Cláudio José Viana. Presente. Senhor vereador José Raimundo Maciel. Presente. Senhor secretário José Paz Teixeira. Presente. Senhor vice-presidente Paulo Sérgio da Silva. Presente. Senhor presidente Rogério Marcos Medeiros. Presente. Votação da ata da 20ª reunião ordinária realizada no dia 24 de novembro de 2014, que foi distribuída aos nobres vereadores no dia 9 de dezembro de 2014. Data da 21ª reunião ordinária. Ata da 20ª reunião ordinária de 2014. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários coloquem-se de pé e os que forem abster, fazer manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis. Informo que hoje foi distribuída as atas da 21ª reunião ordinária realizada no dia 9 de dezembro de 2014. Da 6ª reunião extraordinária realizada no dia 2 de dezembro de 2014. Da sessão solene realizada no dia 5 de janeiro de 2015. E da primeira reunião extraordinária realizada no dia 21 de janeiro de 2015. Informo ainda que existe um índice de correspondências recebidas e expedidas na pauta dos senhores vereadores para consulta. Declaro que foram distribuídas, conforme a de apresentação, o projeto de lei ordinário de número 4/2014, iniciativa do Executivo Municipal, dispõe sobre concessão e subvenção social e contribuição financeira no exercício de 2015 e da outras providências, bem como o projeto de lei ordinário de número 5/2015, também de iniciativa do Executivo Municipal, que institui o calendário de eventos culturais e turísticos do município de Pouso Alto e da outras providências. Convido ao senhor vereador Márcio Araújo da Silva para que faça a leitura da apresentação das indicações número 1, 2 e 3 de 2015 de sua autoria. Indicação 01/2015. O vereador que a subscreve vem solicitar a Vossa Excelência seja enviado ao chefe do Poder Executivo a presente proposição. Seja providenciado capina em toda a extensão da estrada do Ribeirão. Justificativa. Tem solicitado capina do bairro de forma fragmentada. Contudo, todos os dias vem recebendo novas solicitações. Por isso, solicito que seja feita a capina em toda a extensão da estrada do Ribeirão, do ponto que se inicia no setor de chácaras até o final do bairro Ribeirão. As reclamações mais constantes são dos condutores de veículos, que alegam que em determinados pontos da estrada não se consegue ver quem vem em sentido contrário, pois o mato já cobriu a zona de visão do condutor, colocando em perigo a segurança e a integridade dos condutores e pedestres que transitam naquela estrada. Pois tratar de assunto relacionado ao interesse da coletividade, a presente indicação merece atenção por parte das autoridades competentes e deverá ser sanado o quanto era apontado em caráter de urgência. Pouso Alto, 26 de janeiro de 2014, Márcio Araújo da Silva, vereador. Indicação 02/2015. O vereador que a subscreve vem solicitar a Vossa Excelência que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a presente proposição.
seja providenciado substituição de lâmpada no poste da rua Júlio Ribeiro, próximo ao número 274. Justificativa. Moradores do referido bairro reclamam que pagam a taxa de iluminação pública e não vêm recebendo o serviço a contento. Tendo em vista que o referido poste está há vários dias sem iluminação, a segurança de quem os havia torna-se vulnerável. Foi informado que moradores procuraram a CEMIG para realizar a troca da lâmpada e a empresa disse não ser dela, e sim da Prefeitura, a obrigação de substituir as lâmpadas queimadas, desde 1º de janeiro deste ano. Os moradores alegam que já foram feitas diversas solicitações e ainda não houve atendimento. Por tratar-se de assunto relacionado à segurança da população, a presente indicação merece atenção especial por parte das autoridades competentes e deverá ser sanado o ponto ora apontado em caráter de urgência. Pozo Alto, 26 de janeiro de 2015, Márcio Araújo da Silva, vereador. Indicação 03/2015. O vereador que essa subscreve vem solicitar a Vossa Excelência que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a presente proposição. Seja analisada a possibilidade de realizar a abertura de uma valeta para escoamento de águas pluviais na propriedade do senhor Geraldo Lopes, no bairro Ribeirão. Justificativa. O morador da referida propriedade alega que, quando na época das chuvas, as águas empoçam na sua propriedade e quando essas águas atingem um grande volume, sai de sua propriedade como uma enxurrada, que vem a prejudicar as casas vizinhas e também a sua propriedade, além de formar muita lama em toda a via de acesso no bairro. Por tratar-se de assunto relacionado ao interesse da coletividade, a presente indicação merece atenção especial por parte das autoridades competentes e deverá ser sanado o ponto ora apontado em caráter de urgência. Pozo Alto, 26 de janeiro de 2015, Márcio Araújo da Silva, vereador. Convido o senhor vereador José Paz Teixeira para que faça leitura da apresentação da indicação número 4/2015 de sua autoria. Que seja providenciada a reforma do mata-burro na estrada do bairro Matinho, ao lado da rodovia. Justificativa. Sugiro que essa providência através do interesse da própria população do local que se solicitou ajuda a respeito, visto que os moradores e os donos de animais se preocupam que esses venham a fugir para a rodovia. Pozo Alto, 26 de janeiro de 2015, vereador José Paz Teixeira. Senhor presidente, só um minutinho falando isso aqui. Pois não. A gente já fez várias vezes essa reforma do mata-burro. O prefeito sabe, ele quando era vereador também ajudou. E agora faz mais de um ano, até o ano passado, o vereador Márcio também fez essa indicação. Eu já cansei de fazer essa reforma no braço mesmo. Eu, o Paulo, quando era vereador, então o local lá é muito ruim. Tem que ser mudado o mata-burro e aquele mata-burro não encontra mais em boas qualidades. Então é um negócio perigoso, porque ali do bairro do Matinho, do Querer que sair ali os animais, sai na rodovia. Tem um lá de baixo que não tem. Mas como ali tem um mata-burro, e o negócio seguinte, ou ele continua funcionando, ou se não, retira ele de lá e põe em outro local. Então, se você puder também cobrar isso junto ao prefeito, já falei com ele, mas aquele mata-burro está em péssimas condições. Não sei se há possibilidade, outro no local, melhor. Porque eu cansei de reformar aquilo ali. Fiz própria vez, quando não tinha máquina, tirei terra várias vezes no braço. Então, eu desanimei com ele. Vossa Excelência me permite, eu fico até feliz por essa indicação de Vossa Excelência, porque o ano passado eu a fiz, e Vossa Excelência talvez tenha não se recordado, Vossa Excelência falou que não precisava. Hoje eu fico até feliz de Vossa Excelência reforçar esse pedido e atender realmente aquela comunidade lá, a qual também Vossa Excelência pertence. Meus parabéns, senhor vereador. Obrigado, viu, Marcos? Eu fiz o ano passado foi 2014 que você fez, eu fiz 2013, só que eu cansei que eu falei aqui, de dar aquela reforma ali, que ele é antigo, é da época ainda do Leco, então aquilo trilho já não aguenta mais. Hoje a gente já levou várias vezes soldador lá para soldar, aí o que acontece, dentro de 15 dias, passa um caminhão pesado ali,
ele fica de novo péssimas condições. Então, eles cobraram que com essa seca, os animais querem procurar a beira de rio, então posso sair na estrada. Bom, prefeita, a indicação vai chegar até o prefeito com certeza e vai ser sanado esse problema, porque se ele já for vereador, ele sabe que o que os vereadores passam. E é dessa forma que ele vai entender que nós necessitamos do trabalho dele para atender a população. Convido o senhor vereador José Raimundo Maciel para que faça a leitura de apresentação da indicação número 05/2015 de sua autoria. Excelentíssimo senhor presidente, peço ao senhor e ao Poder Executivo que seja providenciado a ligação da água aos moradores do bairro Boa Vista, no distrito de Santana Capivari. Justificativo. Sugiro esta providência através do interesse da própria população que me solicitou ajuda a respeito, visto que existe a possibilidade de transportar a água que está ao lado da Casa de Recuperação Manaí, no antigo Hotel Serrano, para os moradores do bairro Boa Vista, que vem sofrendo com a escassez da mesma. Ao me procurar, disseram que podem contribuir com a doação dos canos para a realização das obras e que necessitam do apoio do Executivo para a solução do problema que vem enfrentando. Pouso Alto, 26 de janeiro de 2015, José Raimundo Maciel. Senhor presidente, eu estive conversando com a senhorita Rosa, que trabalha na Santa Casa, que é moradora ali do bairro ali, e disse que tem uma água lá que o prefeito já foi até lá ver. E disse que essa água está fácil de trazer ali para a população ali e que eles vão contribuir com os canos. Então, eu gostaria que o senhor fizesse mais um reforço para mim lá junto ao prefeito para ele resolver esse problema aqui, porque ele já esteve lá e falou que ia mandar encarregado lá para ver também. Então faz favor para mim. Muito obrigado. Pode deixar. E a gente também, os 9 vereadores aqui, estamos empenhados em tentar sanar os problemas da água para todos os bairros. Para ver que a gente não fez preferência no mandato que o senhor presidia, alguns bairros. A gente foi atendendo de acordo com o que a gente podia. E vai ser da mesma forma com a minha pessoa aqui, ok? O nosso grupo continua mesmo empenhados em favorecer a população de Pouso Alto. Te agradeço. Convido o senhor vereador Márcio Araújo da Silva que faça a leitura do seu requerimento de número 1/2015 de sua autoria. Requerimento número 1 de 2015. O vereador que se subscreve com os fundamentos contidos no artigo 175 e 179 do Regimento Interno, vem solicitar a Vossa Excelência que, ouvido o plenário, seja enviado pelo Poder Executivo Municipal a esta Casa informações sobre os trabalhos que já se encontram em andamento para que se inicie o processo de concurso público para o ano de 2015, para preenchimento de todos os cargos ocupados por contratados. Justificativa. Tendo em vista a aprovação da LDO e popular exercício 2015, em ação conjunta Executivo-Legislativo, aprovar emendas de minha autoria, para que fosse destinado o valor de R$40 mil para ser destinado e aplicado com os gastos para a contratação de empresa para a realização de concurso público para todos os cargos. Nos dias atuais, as vagas estão preenchidas por servidores contratados, os quais foram submetidos a processo seletivo simplificado, em sua grande maioria, com renovações irregulares. Muitos munícipes interessados em participar do concurso têm procurado esse subscritor e alegam que estão ouvindo que o concurso não se realizará, que inclusive esta é a vontade do prefeito. Espero poder esclarecer aos interessados que tais assertivas não condizem com a verdade, ou seja, acredito que o prefeito não tenha se manifestado no sentido contrário da realização do concurso. E que os acordos firmados entre Executivo e Legislativo, sempre que legítimos, deverão ser cumpridos. Afinal, estamos tratando dos interesses da sociedade e na defesa dos direitos dos seus indivíduos. E alertando para que todos podem participar do processo do concurso público, mesmo os servidores que hoje estão nos cargos como contratados. Fazendo aqui uma ressalva, senhor presidente, porque que eu fui extensivo aqui, para não pensar que o vereador Márcio é contra o servidor que está lá hoje contratado. Não, muito ao contrário. Eu acredito que a oportunidade tem que ser extensiva a todos. E no concurso público, todos
todos os indivíduos ele tem a oportunidade em igualdade, ou seja, todo disputa na mesma condição. E o senhor prefeito, quando aqui teve, ele assinou de forma a ser favorável. Então, boatos na rua tentam até querer prejudicar a gestão do senhor prefeito, dizendo que ele que é contra, sendo que aqui ele se mostrou favorável, inclusive os membros da assessoria dele também se demonstraram favoráveis, e isso é mais para que nós tenhamos uma explicação para dar à sociedade e o prefeito realmente mostrar que ele não é contra a esse tipo de procedimento ou de processo de contratação de servidores. Muito obrigado. Visto que é importante, sim, ter o concurso, desde que realmente atenda às necessidades financeiras, né? E também tem que, o dinheiro não tem, a gente fez a reserva para isso. E a gente vai cobrar dele sim, porque é importante que dá oportunidade a todos ter a manutenção do serviço aí, ter estabilidade. Ok? Então ordem do dia. Eu coloco agora em discussão e votação, em único turno, o requerimento de número 1 de 2015 de iniciativa do vereador Márcio Araújo da Silva. Alguém quer fazer uso da palavra? Votação em único turno do requerimento número 01/2015. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários coloquem-se de pé e o que for abster, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis, 7 votos, uma abstenção. Senhor presidente, eu vou abster meu voto porque desde que eu estava sentado na cadeira que o senhor está hoje aí, eu sempre falei aqui que eu não sou a favor de concurso público no momento. Então, essa é a minha opinião. Então, eu vou abster meu voto. Ok. Convido o senhor Márcio Araújo, espera só um minutinho, fazer uma colocação aqui. O vereador Beck, ele me pediu que ele tem um compromisso às 9 horas. Então eu vou ceder, a hora que ele achar necessário, a ausência de já sair daqui, porque eu estou avisando, viu, senhor Márcio? Que se ele precisar sair é porque ele me pediu, eu tenho compromisso. Convido o senhor Márcio Mota, ex-vereador dessa Casa Legislativa, para que faça uso da tribuna livre pelo prazo do regimento de 15 minutos. O senhor tem conhecimento, seja bem-vindo. Boa noite aos presentes, boa noite aos ouvintes da Rádio Anchieta, aos senhores vereadores, e boa noite especial aí à mesa diretora. Boa noite. Senhor presidente, se o senhor me permitir, antes de eu iniciar a minha fala, eu gostaria aqui de fazer um rápido comentário, só para reforçar e agradecer pelo convite feito à minha pessoa para a posse de vocês, e dizer aqui mais uma vez o quanto eu torço pelo sucesso do trabalho de vocês e dos demais vereadores, e parabenizar pelo início de mais um ano de trabalho. Que Deus esteja com todos e que todos vocês sejam iluminados e abençoados para um bom trabalho. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, eu vou tentar ser rápido, porque talvez 15 minutos não seja o suficiente. Aí o senhor tem total liberdade para me interromper quando der o tempo que eu estou sem relógio. Senhor presidente, no dia 4 de abril de 2011, eu estive aqui nesta casa, talvez o senhor se recorde, eu estive averiguando a prestação de contas da legislatura 2009-2012, e ao analisar tal prestação, eu encontrei algumas irregularidades e solicitei, através de um ofício, fornecimento das cópias dos documentos que eu havia visto e anotado, valores e datas referentes a algumas viagens e alguns gastos, né? E depois, logo à noite do mesmo dia, eu fiz uso da tribuna e mencionei aqui, o senhor talvez se recorde, no dia que eu pedi aqui para o ex-presidente, o Alex Fabiano Russano, que
me fornecesse os documentos, e ele me enviou um documento, um ofício, dizendo que eu não havia apresentado nomes, eu não havia apresentado documentos, então ficou meio vago, segundo ele, as palavras dele estão aqui na resposta, a minha denúncia. Eu só quero, para efeito de orientação dos senhores vereadores, que eu não tenho esses documentos, porque eles foram subtraídos aqui da sede da Câmara. Foram subtraídos. Porque o senhor lembra, tenho plena certeza que o senhor tem boa memória, que o senhor me acompanhou no dia dessa visita. E eu também acho que eu não seria capaz de imaginar datas, valores e dias de documentos que se eu não tivesse visto. Eu vou ler rapidamente aqui a resposta do presidente, que foi datada no dia 25 de abril de 2011. E ele disse assim: o senhor Márcio Mota, ex-vereador, ocupou a tribuna livre na data sobrecitada, com a finalidade de expor sua opinião em relação a alguns fatos, dentre eles as despesas com diária dos vereadores. Alego mesmo que obteve vista na Secretaria da Câmara, com autorização do presidente, dos empenhos referentes aos 6 primeiros meses do ano de 2009, e que, ao analisar o empenho do mês de julho do mesmo ano, constatou-se que alguns vereadores viajaram para a cidade de Belo Horizonte para participarem de um curso do período de 2 a 6 de julho, e que, ao verificar o empenho referente às diárias, percebeu que havia notas comprovante que lhe despertou certo interesse. Também afirmou que iria elaborar um ofício com o objetivo de colher mais informações sobre assuntos acima relatados. Em análise, aí ele concluiu: diante do exposto, conforme se verifica no artigo, no inciso 5º do artigo 123A, essa comissão não encontrou subsídios para uma análise mais fundamentada sobre os fatos alegados. O orador não citou nomes, não apresentou documentos e se portou de forma abrangente em sua colocação, como um discurso em linhas gerais, no que diz respeito aos assuntos pertinentes à responsabilidade desta comissão. Em consulta ao presidente desta casa, e devido aos fatos abordados, com despesas de diárias e comprovação de gastos, o mesmo se comprometeu a tomar providências no sentido de reavaliar a resolução número 2/2001 e reelaborar uma nova resolução com a finalidade de tornar mais rigorosa e eficaz o tema tratado. Eis o nosso parecer. Sala das Sessões, 25 de abril, vereadores Wender Vando Torres, Zé Passo Teixeira e Elise Vicente de Oliveira. Tudo bem. Então, senhor presidente, eu tive aqui o ano passado, novamente, inclusive falei com o vereador Márcio, e ele falou que se eu apresentasse documentos, eles prontificaram. Então, eu já estou esclarecendo que esses documentos não existem, porque não sei como sumiu aqui de dentro. Então, eu só, não em desrespeito ao seu trabalho, eu só não os trouxe porque não existe. Mas o vereador Rogério deve se lembrar, e eu tenho a cópia da reunião do dia, onde o vereador Rogério afirma ter visto, e então, como eu disse, eu não seria capaz de imaginar números e valores. E, além disso, senhor, eu voltei aqui no dia 22 de abril de 2013, que conforme eu disse, e falei que eu ia trazer os documentos. Eu tive tempo mais do que suficiente para voltar aqui na casa, levantar tais documentos e solicitar esta casa que fosse nomeada uma comissão ou até fazer uma denúncia ao Ministério Público. Em relação ao fato do o vereador Zé Raimundo estar na presidência, para não dar a entender à sociedade que eu estava aproveitando da amizade da gente e que eu estava sendo favorecido, eu optei por não fazê-lo. Estou fazendo agora, no início, vocês até me desculpem, porque o tempo passa tão rápido. Só que eu já quero esclarecer aqui que eu não acho justo, não pelo fato de eu ser ex-vereador. Eu sou um cidadão como todos, que tem os seus afazeres, que tem as suas contas para pagar, que tem os seus compromissos e que tem que ficar meio atento a algumas coisas. Mas eu acho que esta função é da Câmara. Eu não vou ficar aqui pedindo cópias de documentos, procurando Ministério Público, procurando polícia,
para fazer um trabalho que não é meu. Vocês, com todo respeito à minha colocação, quem são vereadores e que foram eleitos para representar a população, inclusive eu, são vocês. Eu já fiz esse trabalho quando eu estive aqui. Então eu não estou tirando a minha responsabilidade e atribuindo a ninguém. Eu só não quero fazer para não dizer que um cidadão foi lá fazer uma coisa que caberia aos vereadores fazer. Então eu estou já solicitando que, ao eu concluir aqui as minhas palavras, e eu vou falar sobre alguns dados, que vocês pudessem estar levantando cuidadosamente cada coisa que eu vou mencionar aqui hoje, tem muita coisa, mas que vocês pudessem estar atendendo esse pedido de um cidadão, o apelo, né, de uma pessoa que tem visto no âmbito político nacional muitos desvios, muitas irregularidades, e eu acho que a gente não vai consertar o nosso Estado, o nosso Brasil. A gente tem que começar aqui pela nossa cidade. Só... Minha filha, por gentileza, senadora, só um minutinho, por gentileza. Senhor presidente, então eu encerrei aqui a minha visita no ano de 2011, foi a última vez que eu fiz um ofício solicitando cópias de documentos. E eu vou falar rapidamente aqui. Somente no ano de 2009 e no ano de 2010 foram gastos R$87 mil de diárias, R$9.650 de gasolina. No ano de 2010, somente de janeiro a setembro, foram R$6.637 de gasolina, R$22.140 de diária. E eu achei um absurdo um cidadão vir aqui falar, como eu disse, né, que eu vi documentos e, de repente, ter uma resposta dizendo que eu estava imaginando coisa. E, aprofundando um pouquinho mais, eu trouxe até aqui, no ano de janeiro de 2011, foi pago, segundo o empenho, número 0009, um valor de R$750 a um cidadão para realizar um trabalho de pintura aqui na Câmara. Foi pago também um valor de quase R$900 à loja de material de construção, José Donizete, referente a tinta e material para tal pintura. Quando foi no ano de 2012, já teve quase R$8 mil de gasto novamente para pintura, reforma e pintura da sede da Câmara. O ano passado, o senhor presidente também teve que, não gastou, não sei porque eu não tive acesso, não sei se houve gastos com relação à mão de obra, porque segundo ele mesmo me relatou, esse trabalho foi feito por servidores da Prefeitura. Com relação aos valores de gasto de tintas, eu ainda não tive acesso, porque foi o ano passado, somente este ano que a gente pode ter acesso a essa prestação de contas. Né? E no fevereiro de 2012, eu constatei que 3 vereadores receberam diários para ir num curso em Belo Horizonte. Do dia 25 ao dia 29 de janeiro. E tem um empenho que foi pago lá na SL Veículos, locadora lá em São Lourenço, no valor de R$800 referente ao aluguel de 2 carros. Então, eu tenho aqui todos os documentos. No mês de fevereiro não teve nenhuma viagem de vereador. Então, eu deduzi que esses gastos foram referentes às viagens feitas no mês de janeiro, por 3 vereadores. Então, eu acho que ficou mais do que evidente que não seria necessário 2 carros para 3 vereadores viajar. Se foi feito, mau uso do dinheiro público, cabe penalidade. E o que é mais agravante ainda, um dos veículos foi alugado por 5 dias
outro apenas por 2 diárias. Ele foi retirado num dia e devolvido no outro, conforme consta no empenho. Então eu gostaria que o senhor, em meu nome, em nome de muitos cidadãos que às vezes têm conhecimento disso, que pudesse ser averiguado isso junto à locadora, se eu recorresse a quem fosse preciso, para me trazer essa resposta. Gostaria muito de ter essa resposta, porque na legislatura anterior era em vão. Como eu disse, eu não queria comprometer, então vocês não se sintam ofendidos com essas palavras, com esse pedido meu aí, mas é porque eu não acho justo eu ficar me expondo, sabe, senhor presidente? Eu fico me expondo aí, tirando documento, tirando cópia, anotando, fazendo aqui, me expondo por uma coisa que não é hoje minha função. Isso cabe ao legislativo. E você imaginou também um cidadão ir lá fazer denúncia, fazendo o que a Câmara de Pouso Alto está fazendo? Ao mesmo tempo eu vou estar expondo vocês. Eu não queria isso. Entendeu? E se quiserem ver depois, eu tenho todos os documentos aqui. Auxiliadora. Falando ainda, senhor presidente, Auxiliadora. 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 Ouve ela. Tá aqui. Fica difícil. Né? Senhor presidente, eu acho que a mim não atrapalha não, se vocês não se importarem. Mas você não está certo. Por gentileza, eu vou parar 5 minutinhos, por gentileza. Bom, desculpa os presentes, desculpa os ouvintes. Senhor Márcio, por gentileza, pode fazer prosseguimento que eu estou acompanhando o seu horário aqui. Sim, Beto, pode ir. Viu, Márcio? E concluindo essa parte aqui das despesas, senhor presidente, no período de 8 de maio a 12 de maio de 2012,
6 vereadores receberam 4 diárias cada para participar do 28º Congresso Mineiro de Municípios. Me chamou também a atenção, senhor presidente, num evento tão importante desse, onde receberam diárias para participar de 4 dias, se o senhor analisar, todos eles trouxeram o comprovante de apenas a participação de apenas um dia. Receberam 4 diárias, trouxeram apenas de um dia cada. Eu não estou dizendo que eles não participaram dos demais, só que não é costumeiro. O vereador, hoje vice-presidente, já esteve comigo, o vereador Marcelo, o vereador Zé Raimundo. Não é costumeiro por parte dessa entidade fornecer certificado se a pessoa participou de todos os dias, é de todos os dias. De um é um, 2 e assim sucessivamente. Então eu gostaria também que esse fato fosse apurado, por gentileza. E para encerrar, eu só vim aqui, vereador Márcio Araújo, não no intuito de desrespeitá-lo e nem de afrontá-lo. Eu vim aqui apenas para esclarecer, porque já se passaram 8 meses de um ofício que o senhor fez ao prefeito, solicitando a abertura de um processo administrativo para apuração daquele fato a respeito do caminhão. Eu anotei rapidamente aqui, porque o tempo não era hábil para mim hoje pegar cópias. Segundo a sua fala, o que está escrito no ofício, que o senhor avistou o caminhão saindo do pátio por volta das 7h30 da manhã do dia 17/5/2014, e o senhor achou estranho eu estar dirigindo mesmo, porque o caminhão não é da área da saúde, onde eu sou lotado e onde eu trabalho. Seguindo, o senhor disse que perguntou ao porteiro do dia, o senhor Carlinhos, o que tinha acontecido, para onde eu estava indo, e ele informou que ele não sabia, que não tinha autorização nem nada. Eu só vim aqui porque o tempo está passando e de repente o senhor precisa disso para esclarecer alguém. Eu quero deixar bem claro que o prefeito, se ele não abriu, não é por pedido meu. Estou inteiramente à disposição para responder, para pagar por alguma coisa, se é que eu fiz de errado. Mas o meu intuito hoje aqui é só para esclarecer ao senhor, porque eu também tenho sido cobrado com relação a isso, o fato real. É o seguinte, o senhor disse que, segundo as suas palavras, que o Carlinhos disse que eu peguei as chaves e saía com o caminhão. Então o efeito de esclarecimento é o seguinte, quem me autorizou a sair com o caminhão foi o prefeito na data do dia 16/5, por volta de 16h, 16h20, após ele ter ligado para o seu sobrinho Adriano, o qual ele mencionou a placa do caminhão que era para eu ir, e o mesmo deixou as chaves lá. Quem me entregou a chave no dia 16, por volta das 17h40, foi o outro segurança lá, de nome Tiquinho. No dia seguinte, quando eu entrei no pátio para pegar o caminhão, eu já estava com as chaves, avisei o Carlinhos, que era o responsável, para onde eu estava indo, que eu estava indo fazer. Então, eu peguei o caminhão com autorização do Paulo, o Tiquinho me entregou a chave, o Carlinhos anotou a hora que eu saí, o meu destino, e eu não sei se ele chegou a mencionar o que eu ia fazer. Realmente eu fui fazer um transporte de mudança, coisa este que foi negado pelos motoristas que tinha sido procurado pelo cidadão. O cidadão procurou outros motoristas. E eu, durante a semana, não pude fazer, porque eu trabalho na área da saúde. Me prontifiquei a fazer a mudança no sábado de manhã, sem receber nenhum centavo, sem cobrar óleo diesel. Não bati o meu cartão para não caracterizar serviço da prefeitura, porque isso poderia no futuro gerar pagamento de hora extra. Se eu me prontifiquei a fazê-lo de graça, se é errado, eu vou ter que responder pelo fato de eu não ter batido cartão. O que eu não nego, eu realmente não bati cartão. Mas o senhor só me viu porque eu já tinha saído. Eu só voltei ao recinto do pátio
para pegar uma cesta básica que a igreja de Manaim doou a esse cidadão que estava indo embora para São Lourenço. E foi quando o senhor me avistou. Em momento algum eu quis desrespeitá-lo, também não vejo desrespeito, porque eu sou motorista da prefeitura, eu só discordo de algumas coisas, pelo que o senhor disse que eu sou motorista da saúde. Eu não sou motorista da saúde, eu sou motorista da prefeitura. A minha carteira é D e eu estou apto para dirigir qualquer veículo da prefeitura. Ônibus, caminhão, trator, eu posso dirigir. Eu só estou esclarecendo, não por medo de represália, por medo de processo, por medo de... por nada, eu não tenho o que temer. Só que assim, ficou de uma forma, lembrando que eu peguei assim, sem autorização de ninguém. Eu já vou completar 15 anos na prefeitura, eu jamais faria isso. Primeiro, porque não é da minha índole fazer esse tipo de coisa. Segundo, porque eu sei que é crime. E que se eu tivesse feito, eu responderia pelo fato. Eu só estou adiantando para o senhor. Eu poderia dizer isso. O prefeito poderia responder isso. Só que assim, eu não estou querendo que a prefeitura despenda funcionário, porque vai envolver mais pessoas, envolver um cidadão que não mora mais aqui. Mas isso não pede. Fica a critério do prefeito. A hora que ele quiser, eu estou pronto para responder. Eu só estou esclarecendo isso ao senhor, que foi o senhor que tomou a iniciativa de fazê-lo, fez um ofício ao prefeito e ele não respondeu. Então eu estou vindo aqui antecipando e não sei o que o prefeito vai fazer. Então eu só estou antecipando para o senhor, para que fique gravado o que aconteceu de fato. Eu peguei o caminhão com autorização, saí para pegar uma mudança no Pessegueiro e levar em São Lourenço. Tem testemunhos que eu não cobrei nada, não recebi nada. Inclusive, quando esse mesmo cidadão veio para Pouso Alto, quem pôs óleo diesel no caminhão da prefeitura fui eu. R$30, o rapaz não tinha nem dinheiro para isso. E na época que ele veio para Pouso Alto, o pé ainda era prefeito, a prefeitura está numa situação complicada. Então não estou aqui fazendo média com ninguém, querendo aparecer por causa de R$30, fazer uma mudança. Só estou esclarecendo isso ao senhor, que às vezes o senhor pode ser cobrado, e aquele negócio lá do Marcinho. Porque o senhor tem ciência, eu não fiz isso abusando da minha função na prefeitura, abusando da amizade e liberdade que eu tenho com o prefeito, de pedir algumas coisas, porque é bastante chato isso. E com relação a pessoas, eu quero citar nomes aqui. De novo, Paulo autorizou, Adriano falou o caminhão, o Tiquinho entregou a chave, o Carlinhos anotou, e o G do Zezão estava presente e viu quando eu falei isso tudo para ele. Então, um processo administrativo, eu creio que futuramente vai ter que envolver todo mundo, caso isso venha ocorrer. Mas isso, para mim, não tem problema nenhum. Eu só estou trazendo isso ao senhor, para que o senhor saiba que, em momento algum, eu quis afrontar o prefeito, abusar da minha função de motorista, usar de um bem público, mesmo que para fim particular, mas isso cabe ao prefeito, não a mim. Eu apenas pedi. A forma correta, eu sei qual seria. Procurar assistente social, ela emitir um documento para o prefeito, ele respondendo, dizendo que sim ou não. Eu só estou adiantando isso, porque eu não quero que as pessoas pensem que existe alguma rivalidade entre os mãos. O senhor faz o trabalho do senhor, que é fiscalizar. Eu faço o meu, que é de me defender. E aproveitar a oportunidade aqui e dizer ao senhor que essas situações são corriqueiras na prefeitura. O senhor mesmo, ano passado, não precisou de um veículo. Eu estava lá. E até então eu quero dizer ao senhor que eu não fui de medo de responder o outro processo, que aí então eu estaria cometendo um outro erro, pegando um carro da educação para levar pessoas num bairro. Então eu só não fiz por esse motivo. Com relação ao trabalho do senhor, o senhor faz ele, eu respeito as coisas que eu concordo, beleza. Aqui eu não concordo, eu elimino, eu não estou ganhando nada com isso, não estou perdendo nada com isso. O senhor tem mais que fazer o trabalho do senhor. Eu só queria deixar bem claro para o senhor que todas as vezes que alguém me solicitou ao longo desses anos, eu sempre fiz. E não vou deixar de fazer. Eu evitei este período pelo fato de não ter respondido, o prefeito não ter respondido ao ofício do senhor. Então, eu vejo que hoje, já antecipando, eu não sei o que ele vai dizer, o que ele vai fazer, isso não é problema meu, não me diz respeito até então. A minha função é responder se eu vier a ser convocado, e estou prontamente disposto. Eu só quero deixar bem claro para o senhor, para os senhores vereadores, que não houve dinheiro, não houve nenhum pagamento em espécie de nada, não houve objetos que ele tenha me dado, não. Eu fiz apenas
para ajudar o rapaz, que a situação dele era complicadíssima. Eu tenho até autorização dele para falar os valores que ele deixou aqui. Ele deixou dívida na cidade, ele teve prejuízo na cidade, porque ocasionou a saída dele daqui. Então isso é só em respeito ao seu trabalho, adiantando uma coisa que poderia ter sido sido feita prontamente pelo prefeito, de imediato abrir. E se ele quiser fazer, eu estou inteiramente à disposição para colaborar, para responder, sabe? Eu só estou querendo explicar isso para o senhor, porque amanhã ou depois você pode me ver no caminhão de novo, aí, para eu não pensar que, puxa vida, eu fiz um ofício, falei isso do cara, fiz um boletim de ocorrência, o cara está me afrontando. Isso não é uma afronta, isso é trabalho. Jamais eu vou afrontar um vereador. E, se em alguma forma, no momento em que eu liguei para o senhor, se eu me referi de forma desrespeitosa ao senhor com alguma palavra ou com alguma insinuação, eu não estou dizendo que eu fiz. Se eu fiz, o senhor eu antecipo aqui meu pedido de desculpas, talvez no calor da conversa eu tenha falado, não estou dizendo, não me recordo, não estou dando de migué, nunca não sou. Só estou adiantando para o senhor que o senhor faz o trabalho do senhor, mas o Marcinho também é bastante conhecido, as pessoas sempre recorrem a ele. Se o senhor me ver amanhã no ônibus, no caminhão, numa van, fazendo um outro serviço que não seja da saúde, isso é muito corriqueiro na prefeitura, não só de Poços, como em todas. Então eu espero que o senhor entenda esse fato de estar vindo aqui já adiantando isso para o senhor, mas não fuja da minha responsabilidade no futuro. Mais uma vez eu agradeço aí pela oportunidade. E, senhor presidente, o senhor se lembra do dia que eu falei para o senhor que eu estive aqui? Sim. Eu já vou fazer uso da palavra. Já concluiu, senhor Márcio? Sim, muito obrigado. Vereador Marcelo. Vereador Márcio. Aproveita para conversar com ele sobre esse assunto. Senhor? Que nós falamos, né? Você já esclarece para ele, por gentileza. Senhor Márcio Mota, com devido respeito ao cidadão, gostaria de esclarecer ao senhor que, de repente, na fala, talvez o senhor tenha subestimado a minha inteligência. Quando o senhor falou, se eu vir usando qualquer veículo da prefeitura para qualquer serviço, eu teria o discernimento de saber o que seria um serviço da prefeitura em prol da coletividade e também saberia aquele para o particular, o que é vedado no Estatuto do Servidor Público, é vedado, tá, pela Lei de Improbidade. Então, eu gostaria de deixar claro ao senhor o seguinte: se o senhor estivesse indo ali carregar pedra, se o senhor estivesse indo pegar uma areia, se o senhor estivesse fazendo um serviço estritamente da prefeitura, aqueles elencados nos rolos de serviço que o senhor tem que fazer, tenha certeza que essa celeuma não existiria. Contrapartida, já que o senhor fala que não se memoriza, sim, o senhor em dado momento, e foi aonde que me causou a algeriza. O senhor me tratou, não a função do vereador, mas ao homem. O senhor falou duas palavras que me feriu, me magoou naquele momento. Não vamos adentrar na seara, porque não é o caso. E em contrapartida, aqui o senhor mesmo falou que o Adriano teria entregue chave e tal. Primeiro que eu não conheço o senhor Adriano como responsável pelo setor do transporte. Ele é um servidor, tal qualmente o senhor. Acontece que o senhor citou também aí o nome de outras pessoas, inclusive daquele vigia aquele dia. O vigia, ele tentou ocultar o máximo de informações possíveis. A única coisa que eu pedi é para que ele me respondesse se o seu cartão estava batido. Só isso. Ele bateu o ponto dele, porque é um trabalho oficial, o senhor certamente vai querer auferir os vossos ganhos trabalhistas, aquele que você vai estar dirigindo um carro para ganhar o seu pão. Então foi isso que eu pedi. Também equivocado está na sua fala, senhor Márcio, quando o senhor fala que o prefeito não me deu resposta. O prefeito me deu sim resposta. Ele veio pessoalmente ter comigo aqui em particular.
E à época ele me fez um pedido. E até então eu acolhi aquele pedido. E quanto à questão da fiscalização, o senhor já se assentou nessa cadeira. Não posso precisar qual lugar, que eu não estava aqui na época. Mas digo, senhor, eu sou uma pessoa que não trago comigo rancores, mágoas, apesar de que ouço isso, aquilo. Eu gosto de ouvir. Se falar comigo, aí a gente resolve civilizadamente, da forma que tiver que resolver, e procuro mais resolver da forma mais tranquila, mais democrática, mais serena. Agora, eu cumpro o meu papel. Eu cumpro o meu papel. E eu chego, se eu tiver que fazer, o senhor mesmo fala que o senhor não tem mais essa função de estar aqui, cobrando, fazendo, mas o senhor faz. E é direito de todo cidadão. Todo cidadão tem esse direito. E o senhor está exercendo a sua plena cidadania. E nós aqui temos que defender. O presidente, o senhor fez solicitações, o presidente há de acolher. É obrigado eles a pegar e apurar o que o senhor está pedindo. E tem mais, eu sempre deixei claro aqui. Chico, Francisco, para mim é a mesma coisa. O que é para um tem que ser para o outro. Então não tem esse negócio, porque se for fulano, não quero saber. Errou, apura-se. Está errado, puna-se. Para mim, acabou. A mim não me abala essa questão de, porque na época eu não fiz. Olha só, eu posso não demonstrar essa sagacidade, essa perspicácia toda. Mas nesse jogo da política de pouso alto, eu olho no tabuleiro, eu já sei a jogada que vai sair. Posso até ficar na minha. Mas que eu já conheço o jogo, eu já conheço. E o jogo é pesado, o jogo é rasteiro. Infelizmente, faz parte de um processo, de um sistema. Tem só uma coisa a dizer também ao senhor. O senhor sabe muito bem que eu não lhe persigo, não sou seu inimigo, não sou seu desafeto. Por infelicidade do senhor, aquele dia, no sábado atípico, eu só procurei saber. Se falasse, olha, o Marcinho está indo lá no Ribeirão socorrer um carro. Acabou. Estava resolvido o problema. O Márcio só quis saber qual era a destinação daquele veículo, conduzido por um motorista lotado na saúde, quase que exclusivamente em face às inúmeras viagens que o senhor faz. Então, foi esse o meu questionamento. Ato posterior, o senhor me ligou lá no meu outro local de trabalho e perguntando o que eu pensava que eu era, o que eu estava pensando da minha vida. Eu estava me achando. Foi assim que o senhor falou. Está gravado no meu celular. Entendeu? Não, mas isso aí, fato passado, já estivemos juntos em outras oportunidades. Eu toquei essa conversa com o senhor? Não. Eu questionei o senhor. Não, de forma nenhuma. Cumprir o meu papel mesmo que o senhor está cumprindo aqui hoje. O senhor tem uma denúncia, essa denúncia está sendo feita, com certeza o senhor presidente irá botar uma comissão para apurar, e tem mais. Se ele puser em votação agora, o primeiro voto é o meu. Porque sou amigo e adepto à transparência. Eu agradeço a presença do senhor, deixando claro mais uma vez. Tá? O que eu faço aqui é em proteção aos direitos da comunidade, da sociedade, da população de Povo Alto. Nada mais, nada menos do que isso. Como já disse o senhor, e o senhor pode perceber, perdão, na minha casa, eu já falei várias vezes, quando eu quero pedreiro eu pago, eletricista eu pago tudo, até o material de construção, não posso nem para a prefeitura, nem para ninguém. Então eu acho que temos sim que atender os hipossuficientes, aqueles na extrema miserabilidade, cadastrados no CRAS. Agora, gentilezas dessa natureza, que o cara tinha um negócio, deixou dívida, tudo bem, dívida eu tenho, o senhor deve ter também, e olha que eu tenho dívida, viu? Então, deixar claro com o senhor uma coisa, o vereador Márcio, ele não está aqui para perseguir ninguém, eu estou aqui para cumprir simples e meramente a vontade do povo. Quando eu trago um pleito aqui, eu trago o nome deles. Então, o senhor pode ter certeza
irei vê-lo N vezes. Quando eu tive a infelicidade de ver o senhor chegando de uma viagem da CP lá em São Lourenço, você lembra essa chegada sua? Eu toquei nesse assunto? Está em off aqui entre nós dois. Poderia ser mais uma. O vereador Márcio não fez mais uma. Eu não entendi. Lá no supermercado produtor, o senhor chegando da CB, há uma semana, 2 semanas atrás, eu não viu parado lá. Então, eu não questionei o senhor. Mas o senhor viu, o senhor poderia me responder se era eu que estava Olha só, fazendo... eu estou dando a deixa para o senhor perceber que o vereador Márcio não está lhe perseguindo. O vereador Márcio não está lhe perseguindo. Entendeu? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu protesto de respeito, elevada estima à sua pessoa e o meu obrigado e uma boa noite ao senhor. Tudo bem. Senhor presidente, só pegando a palavra dele, o vereador Márcio, quando eu disse que o prefeito não me havia dado resposta, eu não quis dizer assim com relação a ter ou não ter procurado. Eu disse resposta concreta referente ao ofício que o senhor fez, solicitando, porque até então eu não respondi nada no processo administrativo. Então. Isso ficou numa tratativa entre o executivo e o membro do legislativo. E eu até citei mais cedo para o senhor presidente, eu falei para ele, está querendo levantar defunto, sem necessidade. Não, mas de vez em quando a gente tem que cutucar uns defuntos, sabe de que, vereador? Porque quando a gente está trabalhando aí além do horário, ninguém vê, ninguém fala. É o caso dessa, eu já vou aproveitar aqui e falar a mesma coisa, viu, senhor presidente? Com relação a ter parado do supermercado produtor. Parei mesmo, vou parar quantas vezes precisar. Não parei para fazer compra para mim, estava fazendo uma caridade, eu estava dentro do veículo, para o pai de um paciente pegar e pôr no supermercado produtor. Eu não desci do veículo. E quantas vezes um bom paciente me pedir, se não for prejudicar o meu trabalho, não for, eu não adentro do supermercado. Eu acho que é uma questão assim, de um bom atendimento e de uma boa qualidade de prestação de serviço ao cidadão. Eu lhe trouxe a memória, senhor Márcio, tão somente para o senhor saber que não se trata... Não, mas eu sei que eu estou falando isso, vereador, que eu sou vigiado 24 horas. Eu gostaria que as pessoas me vigiassem pelas coisas boas que eu faço, pelos horários que eu cedo, pelas coisas, mas isso vai ficar para depois. Só reforçando, eu agradeço o senhor pela acolhida aí do meu pedido, mas olha, quero deixar bem claro, se quiser tocar para frente, meu filho, eu não tenho nada que temer. Não fiz nada de errado. Não, claro, está tudo correto. Nada de errado. Sou pessoa que não fuge de nada do que eu falo e do que eu faço. Tudo correto. Vereador Neguinho, vereador Cláudio, vereador José Maria, vereador Cobrinho. Ô Márcio, eu só quero falar uma coisa para você. Essas denúncias aí de prestação de conta da Câmara, essas coisas aí, eu, como sempre fomos amigos, eu acho que se você tem esses documentos aí, eu levo para o promotor. Tem que levar lá. Eu mesmo falei aqui, quando eu fui presidente, que eu ia conversar com o promotor para ele fazer umas comparação das contas da legislatura passada da presidência aqui, de algumas aqui, e vou fazer. Eu vou levar lá para ele. Então, acho que você deve fazer a mesma coisa. E outra coisa que eu ia falar, desse negócio do caminhão. Eu penso assim, já falei aqui também, se o prefeito liberou o caminhão para ajudar um pobrezinho, eu não tenho nada contra aqui. O vereador está aqui para fiscalizar, eu concordo, não estou aqui para discutir sobre isso aí, mas eu acho que se a nossa prefeitura não puder ajudar um pobrezinho necessitado aí, tem tanta gente que precisa, toda prefeitura faz isso, por que a nós não pode fazer? Então, não tem nada contra as palavras do Márcio, eu tenho o meu pensamento. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Então, eu penso assim, no mais eu não tenho nada para não, só agradeço a sua presença. Bom, senhor vereador, falando rapidamente sobre o seu comentário, eu disse para o senhor, eu não vou mais ocupar meu tempo vindo aqui solicitar funcionário que me acompanhe para ficar mostrando prestação de conta, para mim ficar anotando, fazer ofício, esperar, tirar xerox. Isso não é função minha hoje. Por isso que eu estou vindo aqui pedir. Se fosse para fazer denúncia, senhor vereador, eu até respeito a sua opinião e entendo. Mas, o senhor me permite aqui, o senhor deixa para o senhor falar depois. Se o senhor sabe que eu analisei, comentei com o senhor também não fez uma denúncia, poderia ter feito uma denúncia me representando, o senhor não fez, e o senhor tem conhecimento disso.
Então é muito cômodo atribuir a mim a responsabilidade de vir fiscalizar, tirar xerox e ir lá procurar o Ministério Público. 5 anos, senhor vereador. Eu esperei 5 anos para a apuração de uma denúncia que foi feita lá. Talvez eu tenha sido o vereador que mais vezes foi lá ao Ministério Público. E eu fui citado como autor da denúncia. Eu imagino se eu fosse o denunciado. Meu nome faz parte lá em São Lourenço, como autor da denúncia, não como denunciado. Então, o senhor me perdoe aqui o meu comentário, eu não respondi mal ao senhor. Eu não vou perder meu tempo, mas não. Eu não sou mais vereador. Agora, se eu amanhã ou depois vier ocupar aqui uma cadeira de vereador, se o meu irmão, que foi vereador há 30 anos atrás, roubou, eu faço ele devolver. Eu sou homem para isso. Eu não quero deixar bem claro, eu não volto mais aqui para falar disso. Eu vou voltar aqui quantas vezes eu preciso para fazer denúncia e pedir para que se apure. Nunca mais vocês vão me ver aqui solicitando a presença de um funcionário que tem outros afazeres para mostrar a prestação de contas para mim, para eu fazer o vício, pedindo resposta, aí de repente eu erro em alguma coisa, a resposta aqui vai ter que demorar, como atendeu, não sei o que lá, e eu lá procurar um advogado, pagar do meu bolso para me representar lá, por uma coisa que não é função minha. Minha função é, conforme o vereador Márcio diz, vigiar, fiscalizar e denunciar. As atribuições do vereador são muito maiores. Legislar, fiscalizar e denunciar. Eu fiz a denúncia aqui. Cabe a vocês agora. Se amanhã ou depois não for atendida, aí eu faço uma denúncia. Sou promotor, eu estive na reunião da Câmara, no dia tal, eu fiz uma denúncia e não tive resposta. Não volta aqui não. Vocês podem ter certeza. Ou eu volto para fazer denúncia ou para cobrar. Olha, que deu minha resposta. Para pedir documento, nunca mais vocês vão me ver. A não ser que eu volte a ser vereador. Como cidadão, pode quem quiser fazer o que quiser aí, eu posso cobrar. Pedir documento de jeito nenhum. Senhor secretário José Paulo Teixeira. Quero agradecer a presença do Márcio aqui. Muito obrigado, viu, Márcio? Senhor vice-presidente José Paulo Sérgio da Silva. Márcio, primeiramente, boa noite. Seguinte, você está aí realmente com as provas, né, do documento comprovando. Mas a gente, o ano passado, a gente entregou uma CPI aqui. O senhor sabe disso também? Não. Então. Eu vi um comentário a respeito de uma CPI, mas não sei ler o conteúdo da CPI. A gente estourou uma CPI aqui de 2011 a 2012, né? Então, eu acho, do meu ponto de vista, independente se é politicagem ou não, se é perseguição ou não, mas nós não ficamos de braços cruzados, pelo menos a minha equipe que fez parte, a gente estourou uma CPI, entendeu? Inclusive, esse documento onde o senhor está citando aí, várias coisas dessa foi entregue, a gente está aguardando uma resposta. Então, eu, da minha parte como vereador, a gente já tomou algumas providências. Se tiver de tomar mais algumas providências, pode ter certeza que vamos tomar sim, por que não? Então, gostaria de deixar bem claro aqui ao senhor, que se o senhor se não estava sabendo, a CPI foi encaminhado à promotoria. Agora a gente aguarda uma resposta de lá. Você entendeu, senhor Márcio? Senhor vice-presidente, eu disse que eu tive conhecimento da CPI, eu só não sei o conteúdo da CPI. Então, mas tem coisas que eu não vou deixar bem claro, porque eu era o relator da CPI, a parte de locação dos veículos, isso não foi incluso. Agora o resto, tudo que foi citado nesses documentos, pode ter a certeza, e eu acredito que a gente tem que ter cópia aqui, guardado aqui, se o senhor quiser, no momento oportuno, dar uma olhada, isso aí você pode ficar preocupado que não estamos aqui. Senhor vice-presidente, só para auxiliar o senhor na lembrança, não foi, teve negócio do carro, que inclusive eu fui citado como teria sido beneficiado à época com o carro. Não, né? Sim, mas só que citam... Não, mas foi. O que incluiu, os veículos foram incluídos também como objeto da investigação. Por isso que eu estou lembrando, Vossa Excelência. Ok. Obrigado.
Então, senhor Márcio, é o seguinte, eu acho que uma das coisas mais importantes que o senhor falou aqui é que como expressar bem para todo mundo que está nos ouvindo e aqui os presentes entenderem que a gente acaba fazendo papel até de palhaço certas vezes na vida. E eu, junto com a sua pessoa, fizemos papel de palhaço aqui. Porque eu vi as notas e essas notas foram roubadas do pacote porque elas sumiram, não te apresentaram a nota. Essas notas realmente foram sumidas. Eu vi essa nota. Eu não sou um leigo, um mentiroso. Eu vi essas notas. Então, a gente tem que realmente saber para onde foi essa nota. Isso é importante saber. E a gente vai fazer o possível. O senhor pode ter certeza, pode contar comigo. E eu até quero contar com o senhor, se por acaso eu precisar de alguma informação, lhe convido que me acompanhe em algumas coisas. Mas tem que achar, alguém tem que dar um parecer dessas notas, né? O senhor sabe que nós não estávamos só nós dois presentes, tinha mais pessoas. E sumiu, a gente vai ter que achar. Agora o negócio do Márcio, eu acho uma atitude boa, o senhor veio explicar, parabéns pelo senhor ter feito a explicação, o Márcio passivamente fazer essa colocação dele, né? E eu acho o seguinte, agora dizendo radical, o prefeito, ele fica numa situação tão apertada, quando um dos munícipes aqui pede alguma coisa, a situação é tão ruim para ele, que ele, no âmbito de atender as pessoas, ou até no desespero de não deixar a pessoa sem aquela mão que foi pedida para se estender, vocês motoristas, todos nós aqui dentro, acaba ajudando de uma forma, né? E talvez seja a forma que até desvia um pouco da coisa correta. Mas isso é um vício da política, e não é do Paulo, não é do Pé, não é do Zezinho, não é do Lazinho, é de todos. A cidade é muito pequena, isso vai acontecer sempre. E daqui para frente a gente só tem que mudar, educando para que isso não venha acontecer, porque às vezes estão mais rígidas. Mas no passado era fácil isso acontecer e não tinha ninguém fiscalizando. E hoje vai ter, com certeza a fiscalização vai ser grande nisso. Coisa legal, coisa legal. Coisa ilegal não dá para seguir. Ok? Certo, meu amigo? Sim, senhor presidente. Eu só quero, para finalizar, dizer, não sou o vereador Márcio, como a todos os vereadores, coisa muito pior do que isso, vereador. Acontece lá dentro, debaixo dos meus olhos. E eu não vejo punição. Então, eu quero deixar bem claro para o senhor, eu no início, eu recebi isso como uma perseguição, sim. Porque eu falei, não é possível que ele me vê dirigindo e não vê o que os outros fazem. Porque são muitas as coisas ali dentro. Muitas. Quero deixar claro para o senhor que eu não sou onipotente. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu posso assumir um compromisso de cavalheiros. Me traga o fato e as provas. E eu tomo providência. Então eu falo, se eu for, me traga que eu tomo as providências. Então eu vou falar isso. Não sei encarregado fazer um ofício, senhor Márcio, por gentileza. Eu não sou leviano ao ponto de vir com conversa dizer que o fulano fez. Tem uma série de irregularidades. Eu já falei sobre o meu pensamento e a minha ótica na política de Povoado. Quantas denúncias eu já fiz nessa casa? Quantos requerimentos foram rejeitados para que fosse investigado e apurado determinados fatos? Ora, senhores, não é assim. Eu não sou uma pessoa que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, chega a denúncia que fulano não trabalha na saúde e está recebendo diária pela saúde. Eu não tenho elementos de prova em minha mão, como é que eu vou ser leviano de suscitar uma questão dela? Eu não posso, Márcio. Porque pegou, a máquina está trabalhando no terreno de não sei quem lá, e o cara não precisa, o cara tem que trator. Se eu chegar lá e ver a máquina, eu vou questionar. Agora, o problema é o seguinte, como eu falo aos meus pares e aos meus colegas, nós somos nobres. Nós somos nobres. Não é só mais que o vereador aqui dentro. Então, a fiscalização, legislar, fiscalizar, somos todos nós. É função de cada um membro dessa casa.
O senhor está me entendendo? Inclusive, eu acho que devemos deixar bem claro, o senhor falou aí que é perseguição. Digo e repito mais uma vez, se fosse, a coisa tinha ido para frente. Não foi, porque como eu falei para o senhor, foi-se conversado, é diferente. E não foi acordinho político não, porque eu não faço acordo político. Eu não faço. Tá certo? Foi da forma que a coisa me chegou e de como foi feito o pedido, que seria sanado e não aconteceria mais. Eu sou da questão que eu acho que nós temos que dar uma oportunidade. Errou, vamos corrigir. Porque a intenção maior não é punir, é educar. Educar antes de punir. Tá? Eu só me referi ao senhor dizendo que as coisas acontecem, então eu vou dizer aqui. Motorista bateu o carro da prefeitura, ele mesmo arrumou lanterneiro, e tirou o veículo no final de semana, pagou. Outros motoristas perdeu a chave, pagou R$1.300 há 10 meses atrás, semana passada que mandaram fazer a cópia da chave. Motorista carrega galão de gasolina na ambulância para socorrer outro. E eu vou ter que ficar aqui falando, então estou falando aqui. Não estou falando para o vereador, mas que se apurem também isso. Eu quero pagar por tudo que eu fiz. Eu espero, eu falo para minha mãe, todos os dias que eu falo com ela após a sua bênção, mãe, eu espero que eu tenha pagado por todos os erros que eu cometi. Quero pagar se eu não tiver algum, mas eu quero que os meus colegas que fazem coisas erradas também sejam olhados com outros olhos, porque as coisas acontecem e só vê o nome do Marcinho e do Nono. Então que as coisas acontecem. Se quiser nomes, eu trago datas, eu trago horário. Agora, documento, quem faz as coisas erradas não tem documento. O senhor já viu a agiota dar recibo de juro que ele recebe? Não dá. Quem faz as coisas erradas não deixa documento. Eu tenho documento, pelo que eu fiz, com o Jefferson, que o senhor e a cidade inteira tem conhecimento. Eu fiz questão de fazer o próprio punho. Quero ser punido, seu Deus. Essa questão, se tiver errado, tudo que eu fiz e vier a fazer, quero pagar. Não quero que seja diferente com os meus colegas. Que com os meus colegas é diferente, senhor vereador. Todos aqui fiquem sabendo disso. E quem estiver ouvindo também, quem estiver presente. Com os meus colegas motoristas da prefeitura, as coisas têm sido diferentes. E eu só peço, por isso, que todos sejam pesados com a mesma medida do que eu. Só isso. Desejo uma boa noite a todos. Desculpa por me alongar na minha fala. E eu peço a vocês para me retirar, que eu vou sair 2h30 da manhã de viagem. Um bom final de trabalho, uma boa noite a todos. E mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um. Senhor Márcio, obrigado pelo toque, eu entendi o que foi agora. Agora eu entendi. Obrigado pelas palavras do senhor. A casa está sempre de portas abertas quando for necessário. Ok? Vamos agora passar às considerações finais. Com a palavra, Marcelo de Castro Fonseca. Senhor presidente, só agradecer a presença de todos, né, que estão aqui, aos ouvintes da Rádio Anchieta, que ficam nos ouvindo, né, e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Márcio Araújo da Silva. Senhor presidente, só para encerrar, é uma questão que eu já venho há tempos falando a todos nós aqui, a todos os senhores, é esse tipo de cobrança que nós temos. Porque acham que não fazemos pouco, foi muito bem lembrado pelo senhor vice-presidente, a questão da CPI, ou seja, se cobra sem saber aquilo que se produz. Acredito que ainda sobre a presidência do senhor Zé Raimundo, eu acho que essa casa produziu bastante. Fizemos muitas coisas. Mas é o que eu falo sempre, que todos façamos para que não venham essas cobranças. As pessoas chegarem aqui e no direito, não estou tirando razão do senhor Márcio Mota, não. Estou dando total razão a ele. Claro, todos nós temos compromisso extra à Câmara, todos nós dependemos de mais alguma atividade para complementar as nossas economias, mas aqui tem um negócio. Esse é o anseio da sociedade. Estejamos mais atuantes, cobrando mais, fiscalizando mais. E isso somos todos nós que temos que fazer. Quando eu falei que somos 9, todos nós temos que dar a nossa contribuição, a nossa parcela, para que não tenhamos que ouvir isso que ouvimos aqui hoje. E na rua eu acredito que ouçamos mais ainda, porque poucos têm a coragem de chegar aqui e achar que vai estar cometendo um crime contra uma autoridade,
e tem um problema futuro. Não é. Isso aqui é uma casa democrática, aqui o povo tem voz, tem palavra, tem que ter e ser respeitado. Claro, flexibilizada. Agora, é que tem negócio. Temos que realmente ser mais atuantes, porque senão é isso que nós vamos levar na cara todo dia. E é isso que eu peço aos senhores, meus pais, sejamos mais atuantes, fiscalizemos, porque aqui a frase é certa. Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. E está aí a resposta. Nós estamos tomando uma tapa de luva. Porque entende que nós não estamos fazendo aquilo que é a função principal do vereador, que é fiscalizar. A principal. Tá? Ah, não. É legislar, eu entendo que é fiscalizar. Porque legislar nesse país é uma coisa banal. Você vai criar leis, nós já temos aí um arcabouço jurídico enorme. Lei você pode se reaproveitar, adequar à situação local. Agora, fiscalização do patrimônio, do bem público, eu acho que hoje as pessoas se preocupam, se importam mais com isso. E faça a situação a nível de Brasil, em todos os cantos, vemos aí de vídeo, não sei o quê, e aqui tem um negócio. E a cobrança vem, e nós estamos aí no meio desse negócio todo, e tomando tapa de luva no rosto. Então, é o apoio que eu deixo aqui meus colegas, vamos fiscalizar mais. Agradecer a Deus pela oportunidade dessa noite, estarmos aqui reunidos. Agradecer a presença dos amigos presentes, nossos servidores, dos meus pares, e desejar aos ouvintes da Rádio Anchieta uma boa noite e que tenhamos um ano de 2015 produtivo e sobre as bênçãos de Deus. Muito obrigado. Senhor Márcio, você pode ter certeza que as palavras que o Márcio veio fazer a colocação aqui, Márcio Mota, eu anseio da sociedade. Né? E a gente tem que saber que eles têm que vir manifestar mesmo direito. Você fez uma boa colocação. Senhor vereador aí, José Maria de Souza, com a palavra. Boa noite, meus amigos da Rádio Ouvinte, boa noite quem está presentes aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Com a palavra o senhor vereador Cláudio Zé Viana. Agradecer a presença de todos os ouvintes aí e uma boa noite a todos. Com a palavra o senhor vereador José Raimundo Maciel. Senhor presidente, eu quero falar uma coisa para o senhor aqui. Essas coisas que o Márcio falou aí, do que está acontecendo na feitura lá, principalmente na área do transporte, então, lá tem um encarregado, não tem? Então, deixa eu só fazer uma colocação já que o senhor está falando. Para não me falhar muito a memória, eu acredito que na sexta-feira faz coleta de lixo, né? E eu na quinta-feira, eu fui até o pátio. E o Neném, que é o encarregado de transporte, eu acho o seguinte, eu vou ter que conversar com o Paulo, com o vice-prefeito João Carlos, que nós temos que colocar o seguinte, hoje nós somos do Legislativo Municipal, nós somos autoridade no município. Nós não somos prefeito, mas nós somos autoridade legislativa. Cabe à sociedade cobrar, mas também respeitar nós. Porque nós fomos eleitos pela maioria. Eu cheguei lá, o rapaz me olhou na minha cara, quem foi me dar atenção foi um boto, isso é uma falta de respeito tremenda. Então dá serviço para alguém daqui de Povo Alto, manda ele voltar para São Sebastião. Que isso? Vem de lá para cá, toma o serviço de um daqui, e ainda vai aí, com muito custo de longe, ele respondeu algumas coisas, e eu tinha um intermediador que era um morto. Que falta de respeito é essa? Eu acho que quando qualquer vereador chegar no pátio para olhar ou para fazer uma pergunta, ele tem que ser bem tratado, ele está defendendo o interesse da população. É uma pergunta pequena, que ainda não foi sanada por causa do problema de chuva. No dia seguinte choveu e não foi sanado. Agora, conversei com o prefeito, ele me esclareceu, me explicou, certo? Eu respeitei a posição dele, mas também não me convenceu a resposta que ele me fez. Ainda não encontrei novamente, mas eu tenho que falar com ele sobre esse assunto e sobre o assunto do que eu queria que fosse feito e não foi feito. E depois eu tenho uma coisa, a gente vai começar a conversar algumas coisas aqui,
eu quero que vocês todos me ajudem, porque nós precisamos se unir realmente para trabalhar para o Pouso Alto. Vamos parar com a diferença. Eu gosto disso, o negócio é trabalhar em prol do Pouso Alto. Vai juntar políticos grandes, políticos médios, todos os caminhos é para trazer para o Pouso Alto. Se nós tivermos contato, é todos, nós vamos levar direto ao prefeito. E insistir que isso se realize. Nós precisamos de ajudar a população de Pouso Alto. Mas nós vamos conversar em off sobre algum assunto. O que eu captei do Márcio Mota ali, eu já entendi, vou conversar com vocês ainda assim que acabar a reunião. E outras coisas, porque o que a gente decidir, a gente vai trazer para a população ao vivo via rádio. É importante isso, as pessoas estão aqui presentes, se deslocam nas suas residências, nos horários tão gostosos de se estar em casa com a família, estão aqui. E outros estão ouvindo a gente lá. Então, vamos mudar mais ainda. Cada vez a gente vai inovar e vai colocar coisas melhores para que essa casa seja realmente respeitada e principalmente respeitada pelos funcionários públicos, porque nós também somos do setor público, um tem que respeitar o outro. Agora baixar a cabeça, sem olhar para a gente, sem conversar, tem que ter mediador. Eu fico aqui de lado de fora da rua e falo para ela, vai lá e pergunta tal coisa e volta. Não, ela na minha cara, conversa comigo. Não é só eu não, conversa com todos vocês. Que isso? Eu vou conversar com o Paulo sobre esse assunto. Me perdoe, viu, vereador José Raimundo Maciel. Pode continuar, por favor. Mesmo presidente, igual eu estava falando, não sei o que aconteceu com o senhor e o neném lá, mas eu não tenho nada a reclamar desse rapaz não. Porque todas as vezes que eu fui lá, fui bem atendido, então, mas cada um é cada um. O senhor teve esse problema, é um direito do senhor correr atrás. Então, eu acho que ele deve chamar o Márcio e procurar saber essas coisas que o Márcio falou aqui e tirar isso a limpo, porque se ele é o encarregado de transporte, então eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Tenho certeza que amanhã está todo mundo comentando cedo lá no Almoxarifado. Né? Então, e outra coisa que eu queria falar é esse negócio de denúncia da Câmara aqui, de gás da Câmara. Eu acho o seguinte, o Márcio fez o ponto de vista dele ali. Pô, se acontecia essas coisas aqui, acho que os vereadores que estavam aqui tinham todo o direito de ver o que está acontecendo, porque quando a gente foi vereador outra vez aqui, eu, o Marcelo, o Paulão, a gente cobrava muito o Carlos Roberto Monteiro, não é verdade? A gente não cobrava? Aí, mas mesmo assim ainda deu um monte de pepino. Então eu quero deixar bem claro, eu acho que, por que agora, graças a Deus, se Deus quiser, tenho certeza que a nossa administração 2013 e 2014, nós não vamos ter problema, se Deus quiser. Pode ter certeza disso. Se Deus quiser, nós não vamos ter problema. Eu pago para ver. Que se tiver problema, eu tiro vocês todos da jogada e eu respondo sozinho. Se Deus quiser, nós não vamos ter. Porque eu acho que a política é coisa séria. Tem gente que brinca com política. E a partir do momento que você sentou nessa cadeira, vocês três aí, que são de minha confiança, que eu votei em vocês, então, procure fazer a coisa certa, dentro da lei. Tem orientador aqui para isso, eu estou daí, outro Jefferson, vocês não vão ter problema. Agora, se os outros não fizeram isso, agora, eu não tenho nada com isso e eu acho que nem vocês. Então, o problema é deles. Então, eu acho que quando a pessoa quer levar uma coisa a sério, ela leva. Basta querer. E ter força de vontade também e ter bons companheiros. Foi acontecer o quê? Então, se Deus quiser, pode ter certeza que para nós vai ser tudo tranquilo. E eu queria agradecer ao deputado Fábio Xerém. Graças a Deus, está aí o carro da Secretaria de Esporte, que o Fábio Xerém, através de uma emenda que ele conquistou para a gente lá com o governo, de 25 mil, né, já que a gente foi lá pedir. Aí o Paulo fez uma contrapartida e comprou um carro para a Secretaria de Esporte. Precisava muito, e isso aí também não pode deixar de falar que tem dedo do Guinho também, que foi com a gente lá, né? Brigou com a gente lá, pediu junto com a gente lá para o Fábio Xerém, então o Guinho faz parte também dessa equipe. E o resto do kit do Conceito Telar, que o Daí Cunha tinha prometido para mim, para Pouso Alto, chegou os computadores, chegou tudo lá. Está tudo no Conceito Telar. Quero agradecer muito a esses dois que atenderam o meu pedido e o pedido junto com o Rogério e o Guinho. Então, muito obrigado.
E quero desejar uma boa noite a todos os colegas aqui presentes e a todos aqui que estão aqui na plateia. Muito obrigado, uma boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Anchieta. Muito obrigado e boa noite. Senhor secretário José Paulo Teixeira. Os ouvintes da Rádio Anchieta, demais presentes aqui nessa casa, a todos os colegas dessa mesa, boa noite a todos. E rapidinho ali refrisar, o nosso vice-presidente disse, eu também fiz parte dessa CPI. Então todos os dados ali que o nosso colega foi dito, foi levantado. Parte igual o nosso colega Márcio refletiu ali, do carro, dos gastos, do combustível. Então está lá na mão da promotoria. Também fazia parte da legislação nesse mandato 4 anos atrás, então nossa parte foi concluída. E voltando ali rapidinho, naquela época, voltando aqui com o nosso ex-presidente disse, 2013, 2014, graças a Deus correu tudo bem, eu também fazia parte aqui em cima da mesa, e estou também aqui, 2015, 2016, fazendo parte aqui em cima da mesa. Pode ter certeza, senhor ex-presidente, que aqui, se Deus quiser, tudo vai correr bem, com demais vocês aqui embaixo também. Nós não somos mais que vocês são igual a gente, são 9 companheiros, 9 colegas aqui. Um tem que fiscalizar o outro. E igual que falou do passado, então, nossa parte foi feita naquela época, não tinha o carro que hoje que tem o carro da Câmara, então qualquer vereador que quisesse viajar poderia alugar. Então hoje já é um gasto que economizou, cortou, que tem um carro hoje aqui a casa. Então, eu mesmo lugar, eu ia muitas vezes com eles para lugar, mas eu mesmo nunca, graças a Deus, cheguei a lugar carro por minha conta própria para viajar. Então, muitas vezes gostava de, quando tinha oportunidade de ir, ia muitas vezes de ônibus. Então, cada um faz a sua. E voltando aqui rapidinho, nosso colega Rogério Presidente nos disse, no encarregado, eu já tive a oportunidade de conversar com o Neném, que é o novo encarregado. Dessa vez eu fui bem também recebido. E tenho certeza que todos vereadores que for lá, eles têm que atender, porque não só ele, todos os secretários de obra, todos eles. Porque os outros passados também, graças a Deus, tudo nos atendia muito bem. Tenho certeza que todos os 9 colegas aqui também têm que ser bem atendidos. Porque qualquer um deles também que precisar dessa casa vir aqui, tenho certeza, qualquer um de nós 9 vamos procurar de maior, sim, carinho, atendê-lo e olhar o que precisa. Então, mesma coisa que aqui, lá também tem que ser. Então, essas são as minhas palavras. Em nome de Deus, mais uma vez, uma reunião aí. Quero mandar um abraço ao meu familiar, minha filha, Juliana, que está em casa, sempre lá através da internet, está aí acompanhando através da Rádio Anchieta. Então, em nome de Deus, mais uma vez, muito obrigado a todos, aos ouvintes da Rádio Anchieta. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Senhor vice-presidente Paulo Sérgio da Silva. Senhor presidente, a respeito do que o Márcio falou dos motoristas, que tem muito motorista que comete erros, se tem esses erros, lógico, foi o que o vereador Márcio acabou de falar, a gente tem que ter a certeza, eu não posso sair aqui julgando, principalmente funcionário, que se você falar A, os caras já falam que você falou B, entendeu? Então, eu também acho que tem um encarregado, se está realmente acontecendo coisa errada, que esse encarregado, que a gente convoque ele aqui, que ele venha aqui, dá uma explicação, mas vamos saber dos fatos em verdade. Então eu falo por mim como vereador, não posso chegar acusando de coisa, me falaram. Isso aí é uma coisa que não... a gente tem que ter um fundamento no que fala das coisas. Então, quando a gente vê, e eu estiver vendo alguma coisa, pode ter certeza que eu vou falar, várias vezes eu vi coisas erradas, mas nunca trouxe aqui. Mas já fui diretamente ao prefeito e falar, está acontecendo isso, funcionário está fazendo, porque eu sou vereador, eu não sou encarregado, não sou prefeito para dar uma ordem e nem lá tirar satisfação com o funcionário. Então, eu prefiro diretamente conversar
E muitas vezes deixei de trazer alguma coisa aqui para se tornar público, mas todas as vezes que eu conversei e foi corrigido algumas coisas, foi tomar algumas providências. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, estão começando a primeira reunião do ano, já prolongou bastante hoje, mas pode ver que nós vamos ter muito trabalho durante esse ano, se Deus quiser. Estamos aqui para atender a população e todos aqueles que quiserem vir aqui reivindicar alguma coisa, é direito de todo cidadão. Uma boa noite a todos aqui presentes e os ouvintes da Rádio Anchieta. Bom, sim, senhor Marcelo, por gentileza. Eu não ia me pronunciar a respeito desse negócio de prestação de contas, mas ouvindo os colegas falando aqui, né, eu me sinto na obrigação de falar. Há quanto tempo nós estamos com o Dr. Dailton aqui? Com o Gebs, que é o assessor da contabilidade, Dr. Dailton, que dispensa comentários, e do primeiro mandato que estava eu, o Zé Raimundo, o Paulão, tudo foi feito. Aí teve aqueles problemas, a denúncia está lá no promotor, agora está começando a apurar. Então, eu acho que o caminho é, se tiver alguma coisa errada, leva para o promotor. Outra coisa, tudo que foi feito depois, na legislação que estava o Rogério, o Sarney, o Dr. Dailton não acompanhou tudo, foi tudo acompanhado por ele, aconselhado, e não fizemos nada diferente do que ele falar. Ia falar para nós, isso não pode, que está errado, nós não fazíamos. Verdade? Verdade? Então, os documentos estão aí, né? Lógico, todo mundo é passivo de erro. Pode ser que tenha alguma coisa. Se tiver, vamos ver, vamos corrigir. Se alguém tiver que devolver algum dinheiro, algum diário que pegou indevida, devolve, né? Mas só que fica um constrangimento grande, que parece que o vereador, da maneira que é colocado, que o vereador roubou dinheiro. E não tem como roubar dinheiro aqui. Tudo que sai tem nota fiscal, tem que prestar conta. Então, eu só queria falar o seguinte: nós temos aqui uma assessoria jurídica e contábil eficiente, que faz muitos anos, faz 3 mandatos que eu estou aqui, os 3 mandatos, e eles já estavam aqui antes. Tudo que nós fizemos aqui foi, né, pautado nos pareceres dos dois, né? Eu acredito que se tiver algum erro, o promotor está lá, ele é capacitado para analisar os fatos e apurar e punir, né? Então eu só queria falar isso, que tudo que foi feito aqui foi feito, principalmente, eu falo por mim, que eu fui presidente, cada um administra o dinheiro da Câmara do jeito que acha que convém, mas tudo tem que ser dentro da lei. Se algum presidente ou outro viajou, o outro não viajou, o outro quis devolver para a prefeitura, isso é indiferente. Mas tudo foi feito dentro da lei, senão nós vamos prestar conta do que nós fizemos, certo? Então é só isso que eu queria falar. Os documentos aí, se tiver que ser enviado lá para o promotor, já foi, né, da CPI. Eu, na minha concepção, eu acho que está tudo certo, né, e é só isso. Então, eu vejo da seguinte maneira: eu aqui, sendo o último a falar, é de suma importância, porque a gente pega a palavra de um, a palavra do outro, uma colocação de um e de outro, e a gente chega a uma conclusão que muda, a princípio, o que a gente teria a vontade de dizer. A gente escuta várias formas de pensar. Mas eu quero só frisar uma coisa que eu entendi muito bem, e quero agradecer até a colocação do seu Márcio Mota, é que fere a minha idoneidade, a dele, né? E até mesmo a cada um de nós aqui, visto que, se fosse a sua pessoa, a pessoa do Cláudio, a pessoa do Sarney, que viu essas notas fiscais, e essas notas fiscais sumiram, vocês também vão se sentir lesados. Então eu vou agradecer a ele por ter lembrado da situação, que eu mesmo não tinha nem levado adiante. Eu falei em reunião aqui, eu vi a nota, eu vi mesmo. Então, quer dizer, essas notas têm que aparecer. Nem que faça uma auditoria
tudo aqui dentro, mas que vai ter que aparecer tem, porque é a minha idoneidade, a minha palavra de um cidadão de bem que sabe que eu vi essa nota. Posso hoje estar tendo uma certa dificuldade de enxergar, mas já comprei um óculos para ler. Mas naquela época eu estava enxergando perfeitamente bem como estou. E essas notas eu vi. E tinha mais funcionários aqui que foram juntos. Então fica uma situação tanto quanto que pesada. Mas tudo que cada um daqui falou eu admiro, porque põe uma colocação de lógica de cada raciocínio e nós chegamos a um bom relacionamento por isso, democrático. Agora vamos por lá, vou eu fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o Beto não está presente, mas precisou se ausentar. Eu quero agradecer aos 9 votos, ou aliás aos 8, porque foi 9 votos que eu tive junto com meus companheiros para poder fazer desse biênio de 2015-2016 a presidente dessa casa. Então vou fazer com muito amor, muito carinho e vou também com a responsabilidade que todos vocês têm que me ajudar. Não adianta querer deixar só nas minhas mãos, porque aqui é um que vai falar mais, mas não vai tomar decisão sozinho. Nós somos uma equipe de amigos aqui dentro, com certeza. Lá fora podemos até não gostar muito um do outro, se for o caso, mas não é o caso, tá? Então é isso que eu queria agradecer. Queria agradecer no dia que teve aqui a posse, a todos os que estiveram presentes. Hoje eu estou vendo aí o seu Luiz, que esteve aqui também, né? Vanderlei. Obrigado pela presença e os demais que não vieram. E quero pedir desculpa aos ouvintes, mas a gente tem o coração bom. E tivemos aqui a visita da auxiliadora, que estava um pouquinho alterada, alcoolizada, e ela fez alguns gritos. Mas o Alan, com toda a educação que tem, eu me retirei também, fui ali, conversei, ele sanou o problema pra gente. Então desculpa aí a população que ficou uns minutos fora do ar. Quero mandar um abração muito grande pro Gu, lá da Vars, que ele está sempre ouvindo a gente, não podemos deixar de falar, né? E, em nome de Deus, eu encerro essa reunião, primeira reunião de 2015. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos os ouvintes. Boa noite.